Nas regiões temperadas, entre os trópicos e os círculos polares, a gente encontra desertos. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a aula de hoje é basicamente sobre domínios desérticos aqui em Horizon Forbidden West, ok? Primeira coisa, antes do deserto chegar, tu vai ter áreas semiáridas, áreas áridas, que é quando a vegetação vai desaparecendo porque a água, a quantidade de chuva vai diminuindo até se formar um deserto. Então vamos lá. Aqui no game tem umas coisas bem interessantes. Vocês têm ali um mamute no deserto. Aqui eles estão representando Las Vegas. Vamos lá. Falar em domínio desértico é falar de áreas com quase zero pluviosidade, zero chuva, pouquíssima chuva. Às vezes chove 2 vezes por ano e olha lá. Onde é que a gente tem isso no mundo? A gente vai ter no mundo isso nas zonas temperadas, principalmente nas zonas temperadas. São áreas de alta pressão. A gente tem na África, a gente tem na América. Quando a gente diz América, América do Sul, Estados Unidos, a gente tem deserto do Atacama na América do Sul, a gente tem o deserto de Mojave lá nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem deserto de Gobi na China, a gente tem na Austrália, a gente tem o Saara, o Kalahari. Tudo que eles têm em comum é estar em áreas temperadas. Quanto ao clima, pouca chuva. Isso tem que ficar bem claro. Às vezes, bastante vento. Temperatura, alta amplitude térmica diária, grande amplitude térmica diária. Saibam disso, falar em amplitude térmica é a diferença, se é diária, é a diferença entre a temperatura mínima do dia e a temperatura máxima. Tu diminui ali, faz a conta, por exemplo, a temperatura máxima foi 40 graus. À noite a temperatura mínima foi 5. Amplitude térmica 35. Sensação térmica ela é bastante forte durante o dia. O que acontece? Aqui na aula tem que me cuidar desses robôs aqui, senão a gente vai ter que lutar. Não é o objetivo da aula lutar. E tudo que é canto aqui tem máquina esperando a gente para nos atacar. Gente, por que essa diferença de temperatura ela acontece? Vai entrar uma coisa aí chamada albedo. O que é o albedo? É a capacidade que uma superfície tem de absorver a radiação solar e de refletir. Como assim? Quanto mais clara é a superfície, mais reflexão de raios solares ela tem, mais robôs lá. Quanto mais escura for, mais ela absorve. O que acontece na situação da areia? A areia, gente, ela absorve muito rapidamente o calor, os raios solares. Ela se aquece muito rápido. Só que ela não tem uma capacidade tão grande de reter esse calor. Então ela perde esse calor à medida que o sol vai se pondo de uma forma bem rápida. Então é só a gente raciocinar. Se eu tenho uma quantidade enorme de areia, como vocês podem ver aqui, e uma quantidade de horas de luz solar, eu vou estar aquecendo constantemente essa areia. E a temperatura vai lá para cima. Agora, a mesma quantidade de areia, sem calor, gelada, vai diminuir a temperatura. Vai ficar muito frio. Então, por isso que eu tenho uma amplitude térmica diária elevadíssima. Ok? Vegetação. A vegetação, às vezes, aparece algumas flores em áreas assim que chove, sabe? Que choveu no deserto, um monte de flor. Uma vegetação bem rasteira, quase inexistente e muitas dunas. Eu estou quase aqui no mamute. Vamos descer essa duna aqui e vamos nessa direção, que aqui parece que não tem robô. Para a aula seguir. Muitas dunas, alguns exemplos de cactáceas, assim como vocês têm lá no semiárido, no árido. Essas dunas elas são basicamente modeladas pela força
do vento. Como vocês podem ver, o vento está bem presente. Quem não sabe o que é o vento, já tem aula explicando. Mas o vento, ele é basicamente o ar em movimento. Por que, gente, que os desertos eles são predominantemente presentes nas zonas temperadas? Porque os ventos alísios, eles vão soprar nessas zonas temperadas em direção à linha do Equador, levando a umidade para lá. E lá esses ventos vão se encontrar e vão formar a zona de convergência intertropical, bem próxima à linha do Equador. O que rola também? Deserto, como é o caso desse aqui, Las Vegas, tem alguns fatores. Vocês podem estar vendo o relevo. O relevo, ele bloqueia a passagem de umidade do oceano. Então, ele diminui a chuva. Outra coisa, continentalidade. Quanto mais longe da costa do oceano, menos a umidade consegue chegar, mais seco vai ficando, maior vai ser a amplitude térmica. Então, um local muito afastado do oceano, ele sofre muito com a continentalidade. E, às vezes, nem o oceano é capaz de evitar a formação de um deserto. Como assim? Surgiu do nada mais robôs lá. Porque a gente tem as correntes marítimas frias. As correntes marítimas frias, elas diminuem a evaporação da água por causa que elas resfriam a água. Então, se resfria a água, o que vai acontecer? Bugou o jogo aqui. Resfriando a água, o que vai acontecer? Eu vou ter menos evaporação, menos formação de nuvem e, consequentemente, eu vou ter mais seca. E eu vou ter a falta da chuva. Então, pessoal, quando pensar num domínio desértico, é um domínio onde eu tenho pouquíssima vegetação, muita duna. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Pouquíssima vegetação mesmo. Eu vou ter uma área onde eu tenho uma grande amplitude térmica diária, por causa da questão do albedo. Eu vou encontrar esses desertos principalmente em regiões temperadas, devido a serem regiões de alta pressão. As correntes frias vão me ajudar a formar um deserto, a continentalidade vai deixar o ambiente mais seco e o relevo vai bloquear a passagem de umidade. São esses grandes fatores aí que vão formar deserto, uns 4 aí pelo menos. Às vezes um único fator desse contribui, às vezes eles se somam e dão origem a esses grandes desertos. Não chovendo, eu vou ter seca, escassez hídrica enorme. A biodiversidade, que vocês veem aqui no jogo, às vezes ela é até menos intensa, como aqui. Ela vai, então, se adaptar para poder sobreviver a esse ecossistema tão rigoroso que é o ecossistema semiárido, o domínio semiárido. E aqui no game, eu não sei que cargas d'água eles inventaram de botar um mamute, mas é um robô. Sendo robô, tá tudo certo. Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.